Nosso estudo da noite de hoje é o capítulo 6 da segunda parte do Livro dos Espíritos. O título é Vida Espírita, mas a gente não vai estudar o capítulo todo, que é bem grande, deve estar dividido. A parte que me coube fazer o estudo dessa noite é da questão 223 a 233. Essas questões, elas falam do período do espírito no plano espiritual. Na questão 224, Allan Kardec pergunta: o que é a alma nos intervalos das encarnações? E os espíritos respondem: espíritos errantes. Errantes aqui, no francês, está escrito errantes. Errantes em francês é nômade. É aquele que uma hora está num lugar e hora está em outro lugar. Foi traduzido por errant, por português como errante, mas em francês a palavra que está lá é errantes, que é nômade, aquele que não está, não tem pouso. Uma hora está aqui, outra hora está ali. Então, quem são os espíritos errantes? São todos os espíritos que continuam a resposta. São espíritos errantes que esperam um novo destino. Então, espírito errante são todos os espíritos que estão sujeitos à reencarnação. Uma hora eles estão lá, uma hora estão encarnados. Então, eles não, cada hora estão em um lugar. Mas se são todos os espíritos que estão sujeitos à reencarnação, aqui já surge um questionamento. Deve existir, então, os que não são sujeitos à reencarnação. Porque senão ele responderia: todos os espíritos. Né? E quem seriam? Existem espíritos que não estão mais sujeitos à reencarnação? A resposta está aqui mesmo, no Livro dos Espíritos, na questão 113, que diz o seguinte: espíritos puros são aqueles que já percorreram todos os graus da escala espírita, se despojaram de todas as impurezas da matéria, havendo atingido a soma de perfeições de que é suscetível a criatura. Não estão mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Vivem a eterna vida que desfrutam no seio de Deus. Aí eu me pergunto, creio que muitas pessoas vão se perguntar: então, o que fazem eles? Ficam lá na nuvem tocando lira? Por quê? Está dizendo aqui, não estão mais sujeitos à reencarnação e vivem até a vida eterna desfrutando do seio de Deus. Mas a própria questão 113 complementa, né? No parágrafo seguinte diz: essa felicidade não é a de uma ociosidade monótona vivida em contemplação perpétua. Estou lendo o que está escrito no livro. São eles os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Então, espíritos puros, como Jesus é um espírito puro. Na questão, eu acho que não me lembro agora se é 436 ou 536.
é a 536. Diz que Deus não atua na matéria. Acho que é a 536. Se não é 36, é 37. É a 500. E 30. É a 536b. Se Deus não atua na matéria, os espíritos puros atuam por ele, né? É assim que está lá no livro A Caminho da Luz, no começo, no primeiro capítulo, que Emmanuel conta que Jesus, com uma pleiade de espíritos do mesmo escola, ou semelhantes, manipularam a matéria incandescente para formar a Terra, o planeta Terra. O planeta Terra é um projeto, ele não está aqui por acaso, né? A massa incandescente foi destacada, segundo o livro do Sol. Você vê o cálculo matemático, ela teve que ficar entre um e outro. São espíritos que já atingiram a perfeição moral e intelectual. Então, esses são os espíritos que não precisam mais reencarnar. Mas voltando a todos nós, espíritos que necessitam da reencarnação, Allan Kardec, lá no capítulo 1º dessa segunda parte, diz quem são os espíritos que estão sujeitos à encarnação, que não somos só nós. Ele lá divide os espíritos de forma didática em 3 ordens e diversas. Pode abrir mais, eu que não em 3 ordens e 11 classes. Acho que são 11 classes. São 3 ordens e são mais 11 ou 12 classes. A primeira ordem é a ordem dos espíritos imperfeitos, tem uma porção de classes. Depois é a ordem dos espíritos bons. Quem pensa que espírito bom não precisa reencarnar, está redondamente enganado. Só quem não precisa reencarnar são os espíritos puros, esses aos quais a questão 113 se refere, que estão na primeira ordem, primeira classe, só tem uma classe também. Tá? Todos os outros, lá no livro do Evangelho, segundo o Espiritismo, se eu não me engano, no capítulo 4, os espíritos também didaticamente dividem os mundos de acordo com possibilidade de terem espíritos vivendo em 5 tipos: primitivos, destinados às primeiras reencarnações, mundos de expiação e provas, como nossa Terra, mundo de regeneração, mundos ditosos e felizes. Só felizes não reencarnam. Todos os outros estão sujeitos à reencarnação como forma de evolução espiritual, né? O mundo de regeneração, o primitivo é uma das primeiras encarnações. O mundo de expiação e provas é aquele onde o mal ainda predomina sobre o bem. O mundo de regeneração, o bem predomina sobre o mal, mas ainda há o mal. Apenas o bem predomina. Os mundos ditosos são destinados ao aperfeiçoamento daqueles
que são voltados para o bem. Só depois de passar por isso tudo é que tu chega a espírito puro, né? E aí a pergunta que se segue é: onde são esses mundos? Onde vive Jesus? Onde vivem os espíritos puros? Onde vivem os espíritos regenerados? Né? Está lá também no Evangelho. Jesus falou: há muitas moradas na casa do meu Pai. As moradas são os planetas onde os espíritos, princípios inteligentes, vão passar para a sua evolução, né? Hoje, eu acredito que poucas pessoas ainda creem que a Terra é o único planeta habitado no universo. Por quê? Só na nossa galáxia, só na nossa Via Láctea, nós temos de 200 a 400 bilhões de estrelas. O Sol é uma estrela de quinta grandeza. Igual ao Sol, deve ter bilhões. O Sol tem um sistema planetário de 10 planetas. Uma hora é 9, outra hora é 10, porque o Plutão, toda hora eles tiram o Plutão de planeta e depois devolvem o Plutão para ser planeta, né? Acho que agora devolveram ele de novo. Se você fizer uma conta assim, vamos supor que seja 1 bilhão de estrelas, estou sendo bem econômica, de estrelas de quinta grandeza como o Sol, com 10 planetinhas rodando lá em volta, são 10 bilhões de planetas. Só existe vida na Terra. E isto na Via Láctea. Isto na Via Láctea. Por quê? A gente tem milhões de galáxias, né? Agora mesmo esse James Webb descobriu uma lá, sei lá quantos, não sei quantos anos-luz, não sei quantos mil anos-luz de distância, parecida com a nossa. E aí a gente pode conjecturar como seriam esses planetas. Seriam todos como a Terra, com as mesmas condições da Terra? Alguns sim, outros não. Nem todos devem ter a mesma composição físico-química, né? Mas o fato de nós não enxergarmos a vida ali não significa que ela não existe. Vamos tomar um exemplo simples da água. A gente vê o vapor d'água, a gente está respirando ele aqui. A gente não vê, mas ele existe. Como os desencarnados todos que estão aqui, a gente também não vê. Então, o fato, o nosso olho ele tem uma limitação bem pequena. Esse telescópio aí que foi lançado agora, ele tem uma amplitude visual, digamos assim, maior, né? A gente só enxerga na faixa do espectro solar. Depois do ultravioleta, a gente não enxerga. Por isso que ele está descobrindo outras galáxias. Então, o fato de dizer que não tem vida em Vênus, por exemplo, em Júpiter, que tem lá um monte de lua, não significa que não existe. Não existe. Ela pode existir de uma forma, numa densidade diferente da nossa, e serem criaturas que estão encarnadas. Porque todo planeta habitado, ele tem o seu quantitativo de espíritos encarnados. Se só os puros não precisam encarnar, todo o resto está encarnando. Então, vamos supor que Júpiter tem espíritos encarnados que o nosso olho não percebe. Ele tem os desencarnados deles e os encarnados.
Então, assim, eu acho que é muito pouco provável que alguém não acredite que a Terra é o único planeta habitável. E a pergunta é, por que então que a gente precisa encarnar? Bom, uma resposta eu já dei. Deus não atua na matéria. Deus criou os princípios inteligentes para trabalharem na matéria por ele. Só isso já seria um motivo. Mas o outro motivo é que o plano espiritual não nos concede todas as possibilidades de evolução. Você pode aprender, tem escola lá, a gente lê nos livros, né? Tem universidade, escola, você pode aprender, ler, virar assim um culto, se especializar numa área, estando desencarnado. Mas no plano espiritual, nós somos alocados de acordo com a nossa vibração. E o que é a nossa vibração? É o que nós somos, conjunto de pensamentos, sentimentos. Aquilo é físico, assim, vou usar uma palavra que não é correta, mas para entenderem melhor, é magnético, é uma atração magnética. Eu não vou para um lugar diferente do que a minha evolução espiritual permite. Não existe pistolão também no céu. Você vai para o que você é. Então, se você vai habitar os seus pares, você ali no plano espiritual só tem gente igual a você. Se só tem gente igual a você, dificilmente você vai encontrar seus desafetos. Você pode encontrar ou não. Aqui, como encarnado, é a sopa de letrinha. Tem gente de todo tipo, do menor grau de evolução espiritual ao maior. Então é aqui que a gente prova, e por isso está o mundo de prova e expiação, que a gente já aprendeu aquilo. Porque ninguém vai me provar, se eu já estiver mais ou menos boazinha, vamos supor, eu for para um lugar mais ou menos melhorzinho, do plano espiritual da Terra, ninguém vai me provocar. Quem vai me provocar ali? Ninguém. As pessoas estão interessadas em si. Mas aqui eu vou ser provocada. E aí eu vou ser provocada no meu orgulho, na minha vaidade, em tudo, no meu sentimento. E aí é que eu vou ver se eu realmente aprendi ou não, se eu reajo aquilo, de que forma eu reajo ou não. Então, o plano espiritual, ele não te dá toda a possibilidade de evolução espiritual. Por isso, para todos os espíritos, há necessidade da encarnação. Entendido isso, a gente passa para outra questão que Allan Kardec pergunta aos espíritos. Qual o intervalo entre as encarnações? E os espíritos respondem, o óbvio, de algumas horas a alguns milhares de anos. Porque há várias condicionantes. A primeira é o nível evolutivo, se tem vários espíritos, um monte de categoria, 2 horas, todo mundo precisa reencarnar. Só aí a gente já pode ver que não vai ser igual para todo mundo, né? Mas mesmo dentro de um mesmo mundo como o nosso, de expiação e provas, esse intervalo não é o mesmo para todos, porque nós não somos iguais. Nós somos uma média. O mundo é de expiação e provas, porque todos os que aqui vivem estão mais ou menos no mesmo nível evolutivo, mas não é igual. Não é igual. Há espíritos aqui entre nós, encarnados e desencarnados,
que são tão apegados às questões materiais, como disputa de poder, herança, riqueza e fanatismos ideológicos, fanatismos religiosos, que eles podem permanecer centenas de anos na espiritualidade, vivendo a ilusão de que ainda estão encarnados. Fica aqui, ó, na crosta, né? Perturbando os encarnados, continuando o seu projeto de poder. Boa noite, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Então, são pessoas ligadas àquela pessoa que passou a vida inteira construindo a riqueza, mas acha que os filhos não vão ser capazes de administrar a riqueza. E ele não segue a vida no plano espiritual. Ele fica ali. São as casas mal assombradas aí da vida. Ele fica ali. Fica ainda revoltado que estão dilapidando a riqueza dele. Ele pode passar ali, enquanto ele não cair em si, que aquilo não é a coisa mais importante do mundo, ele vai ficar ali. E aquilo pode durar centenas de anos. Ele nem se dá conta que está desencarnado. A gente vê isso toda hora nos trabalhos mediúnicos. A pessoa, o próprio André Luiz, no livro, no primeiro livro dele, no Nosso Lar, ele fala isso, que ele se lembra que estava jantando e depois ele acorda naquele lugar. Ele não sabia se ele estava num sonho que não acabava ou que era aquilo. Ele ficou 7 anos no umbral sem saber que estava desencarnado. Assim ele conta lá, está lá no livro. Aí ele começou a ver que naquele lugar passavam umas pessoas luminosas de vez em quando. Então, assim, aos poucos ele começou a pensar, será que eu morri? Mas ele demorou muito tempo. E André Luiz não era nem uma pessoa tão apegada assim. Era apegado? Era. Ele era espírita antes? Não era espírita. Mas é a coisa do apego que eu falei, a ideologias religiosas. Eu creio que toda religião cumpre o seu papel. Todas. Mas as religiões, todas elas, islamismo, judaísmo, catolicismo e os derivados, né? Presbiteriano, evangélico, todos vivem a ilusão do céu e do inferno. E todos eles faz parte dos livros sagrados deles a questão do céu e inferno, que é uma coisa que a gente ontem estava comentando, que isso é um trauma da humanidade. É a perda do paraíso de Adão, né? Que o Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, explica que muitos de nós somos exilados de outro planeta. Viemos porque o planeta precisava se desenvolver e a gente se recusava a evoluir. Então, você desencarnou lá e reencarnou no planeta primitivo. Então, você tem aquela, no seu subconsciente, no seu inconsciente, né, que é no seu espírito, você tem a ideia do paraíso perdido. Então, você cria a religião que você pode desencarnar e vai para o paraíso. De graça, assim. Então, além disso, né, dos que desencarnam e não sabem que desencarnaram porque ficam presos nas questões. Eu dei o exemplo só da riqueza, mas tem o do poder também, né? A pessoa que é um líder religioso, acha que só ele que sabe liderar, mas ninguém sabe, fica ali.
Outros espíritos, estou falando de planeta de expressão e prova, estou falando da Terra. Outros, depois de algum tempo, igual o André Luiz descobre que começa a desconfiar que está desencarnado, né? Mas são tão ligados à materialidade, aos seus projetos de poder, que eles resolvem fazer no plano espiritual uma cópia do que eles pensam que é o correto em termos de sociedade. Então, lá eles ficam, vivem, se são déspotas, ditadores, pessoas cujo poder é o totalitarismo, eles criam lá localidades onde existe o poder central e os seus subalternos que ajudam a executar as ordens, e a população, escrava, servo, o nome que queiram dar. E a gente vai encontrar isso em muitos livros da literatura. Nada mais é do que o que a gente vê aqui, encarnados. Ou ninguém conhece lugares que têm regimes totalitários, que as pessoas passam fome, enquanto o líder está lá nadando de dinheiro, andando de jatinho, cheio de mansão. Gente, lá, o plano espiritual da Terra é igual à Terra encarnada, é uma cópia, porque os espíritos que lá estão somos nós, que iremos para lá. Allan Kardec coloca muito bem isso no Livro dos Médiuns, que o ser humano, ele tem uma parte de si que é transcendente à matéria, né, que não perece quando o corpo morre, mas que leva consigo todas as potencialidades. Esse espírito leva a memória, os conhecimentos adquiridos, os sentimentos. Então ele lá vai agir diferente, por quê? Ele vai agir igual ele age aqui. E tem ainda os outros, um pouquinho melhor, que é o que a gente está pretendendo ser, né? Que já aqui já eram preocupados, já despertaram que precisam evoluir, que ninguém vai fazer por nós, só nós faremos por nós mesmos. A gente pode ser ajudado, pode ser orientado, né? Mas a gente que tem que dar o passo. Ninguém faz pela gente, ninguém vai fazer pela gente. Então, aqueles que pensam como nós viverão igualmente em locais agrupados, como cidades, aí igual as descritas lá para André Luiz Nosso Lar, com universidades, onde a gente vai se aprimorar, onde a gente vai tentar continuar, né, nossa caminhada, mas teremos que reencarnar. Porque lá a gente até consegue fazer a caridade, porque vai lá no umbral mais grosso, porque nosso lar é no umbral. Quem acha que nosso lar é fora do umbral, nosso lar é no umbral da Terra. O umbral dito médio umbral. Tá? Agora tem gente aí que acha que é o céu. Eu vejo um monte de espírito dizendo que quer desencarnar e ir para nosso lar. Como se nosso lar fosse o céu. Nosso lar é igual aqui, só que com espíritos que já pensam na sua evolução, mas não são ninguém evoluído. Lá mesmo em nosso lar, nosso lar foi escrito quando estava iniciando a Segunda Guerra Mundial. Nosso lar foi escrito, se eu não me engano, em 1938, 1939, por aí. Eu não me lembro, a guerra eu sei que acabou em 42, mas não me lembro quando que ela começou. Eu sei, mas o livro foi escrito, ele estava escrevendo um período que já tinha passado lá, ele estava relatando um período que já tinha passado. Então, o livro descreve a colônia quando sai a notícia da Segunda Guerra. Foi um alvoroço na colônia,
tão grande que os dirigentes resolveram fazer obrigatório o curso do Contra o Medo. E ele narra, tem uma passagem muito interessante, que toca lá uma sirene, sei lá, um aviso qualquer, para reunir as pessoas que vão dar alguma notícia a respeito da guerra que vai se iniciar. E aí ele, André Luiz, relata que ele está atrás de duas senhoras e uma delas fala assim: ai meu Deus, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Aí outra, pois ela, já imaginou, agora que eu consegui me livrar do meu marido, ele vai me achar aqui de novo? Então, esse é o tipo de gente que está escrito lá no livro, eu não estou inventando não, gente, pode ler lá. Esse é o tipo de gente que tem lá, somos nós. Óbvio que os dirigentes são espíritos mais evoluídos, mas a população é apenas uma população que não pratica o mal por prazer. É só isso. Nós estamos caminhando para uma transição planetária. Nós iremos nos transformar num mundo de regeneração, quando 50% mais um da população mundial preferir fazer o bem. Isto não está longe. A gente vê várias correntes espiritualistas falando a mesma coisa. Eu costumo dizer que onde tem fumaça, tem fogo. Não falta muito. Aqueles espíritos que não conseguirem, e a gente vive isso nos tempos de hoje, né? Espírito, é tanta maldade que a gente não consegue nem conviver com aquilo, não consegue nem mais ouvir a televisão. Essas pessoas irão reencarnar em outro planeta. E não é castigo. Elas vão para lá, num planeta, no mesmo nível de evolução delas, que o mal predomina. Porque a gente precisa continuar, mas a gente vai virar mundo de regeneração, mas não vai virar santo, não. A gente vai ser igual a gente é. A gente ainda precisa passar por um mundo ditoso, um monte, até chegar lá, ainda falta muito ainda, né? Então, a gente, o Espiritismo, ele nos dá essa oportunidade através do conhecimento. Mas a maior importância do Espiritismo não é desvendar isto, porque só a gente conhecer isso, para nada adianta. Tudo isto, esse esforço do plano espiritual superior ao revelar isto para Allan Kardec, era para que a gente, a partir desse entendimento, entendesse o que Jesus Cristo veio nos dizer em seus evangelhos. Enquanto nós os evangelhos não fizerem parte de nós, e não só uma história bonita, enquanto a gente não estiver vivenciando o evangelho, nós vamos para um lugar de pessoas que pensam como nós, né? Existe um livro também de psicografia de Chico Xavier. Chico Xavier, eu acho que é o maior autor mundial, porque tem 500 livros publicados, mais de 500 livros publicados, traduzidos para mais de 10 idiomas. Aí a gente imagina, qual é o resgate de uma criatura dessa? Porque o que ele fez pela humanidade, certamente ele errou contra a humanidade. Isto é o que Jesus fala, gente, né?
Mas existe um livro lá chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler. O Brasil, ele tem uma missão que foi dada por Jesus, não aos espíritas, a todos os brasileiros que aqui estão. A missão do Brasil, no futuro, que não acho que não está muito distante, será a de levar a espiritualidade para o mundo, levar o evangelho para o mundo. Porque no livro conta que, passado assim uns 500 anos que Jesus já tinha desencarnado, isso é uma história, obviamente que é uma história, né? Jesus foi lá para ver o que voltou lá na Europa, nos países onde o Império Romano disseminou o cristianismo, para saber como é que estava. E o que ele encontrou lá foram guerras de 100 anos, um monte de cruzada, um monte de... a igreja batalhando lá, quem era que tinha que espalhar a verdade, era quem estava guerreando. E aí, óbvio, volto a dizer, isso é uma metáfora, uma historinha que o autor cria para que a gente entenda, né? Aí ele fica muito triste, né? E olha assim para uma terra que ainda não estava corrompida, né? Não tinha nenhuma ideologia, não tinha nada, e designa que ali seria a terra do evangelho dele. E dali o livro vai contando que tem um motivo de ter sido Portugal a nos descobrir, não a Espanha. A Espanha descobriu todo o resto ao nosso redor, né? A Argentina, todo mundo fala espanhol, só que fala português é a gente, né? Já pararam para pensar nisso? No mesmo continente, né? Mas tem um motivo da criação de Portugal, está lá no livro, que eu não vou ficar contando, que não é o objeto. E esta é a missão do Brasil. A missão do Brasil é levar a espiritualidade para o mundo. Chico Xavier começou essa missão. Cabe a todos nós que aqui estamos encarnados hoje, que ninguém está aqui por acaso, no Brasil. Um monte de nós aqui somos descendentes de europeus. Alguns, primeira descendência, né? Pais europeus. Não estão aqui por acaso. Todos estamos aqui por algum motivo. E eu gostaria de lembrar que agora, no próximo dia 7 de setembro, o Brasil comemora 200 anos de fundação como país, porque até o dia 7 de setembro de 1822, nós éramos colônia de Portugal. No dia 7 de setembro de 1822, nós nos tornamos um país independente, onde começamos a nossa missão lá, esperada por nós, de Jesus Cristo. Então é uma data importante que as pessoas deveriam estar comemorando historicamente. Mas por aquelas coincidências da vida que a gente não sabe explicar, mas que tem uma causa, nós, junto com essa comemoração, que deveria ser única, né, a gente tem uma eleição polarizada, metade da população quer uma coisa e outra metade da população quer outra. E o que nós precisamos fazer para mostrar para nós mesmos que nós já estamos um pouquinho mais evoluídos? Não importa quem vai ganhar, se é o A ou B. Quem ganhar vai, como é que se diz? Vai desgostar a outra metade. O que a gente tem que fazer é não cair na divisão. Não cair na divisão. O mal domina pela divisão.
o país tem que estar unido, independente. Governador para, governador que eu digo é presidente, né? Passa. Uma hora é uma, outra hora é outra. O país tem que estar unido para a sua missão. E a sua missão não é política, a missão do Brasil é espiritual. Cada um de nós precisa mostrar ao mundo por que estamos aqui. E nossa forma de agir é que vai chamar a atenção do mundo para este país. Então, que cumpramos aquilo que Jesus espera de nós, porque depois de nós outros virão, mas a nossa missão hoje é essa, né?